Boa tarde a todos. Eu sou João Amorim, da Comunicação e Relacionamento da Centros. Estou aqui para fazer a mediação dessa conversa, onde a gente vai trazer um pouco mais sobre a questão da previdência complementar, sobre como a Centros pode te ajudar, servidor do Banco Central, também a planejar o seu futuro, a construir essa poupança de longo prazo. Duas boas-vindas a todos os servidores, né? Estamos ainda recebendo algumas pessoas que estão chegando aí para esse bate-papo. Se quiser também encaminhar o link, né, o QR Code para algum colega que, inclusive, tem dúvidas sobre a questão da migração, que quer, já migrou, mas, enfim, quer conhecer também o trabalho que a Centros faz. A Centros é a Fundação Banco Central de Previdência Privada. Então, é importante que vocês conheçam a Centros. Então, pode indicar também, pode mandar o link para o colega, que a gente vai ter um momento aqui de de compartilhamento de informações que acho que vão ser bem importantes. Quero apresentar então, aqui comigo o Gustavo Ottoni, é o nosso gerente de investimentos, que é servidor cedido do Banco Central, o Jerônimo Campos, que é gerente de operações com os participantes, e a Cristina Adorno, que é coordenadora do setor de cadastro e planos de benefícios. Nós vamos... a reunião está sendo gravada, até porque tem outros colegas que não vão conseguir participar e que gostariam de poder também ouvir essas informações, né? As perguntas vão ser feitas depois. Aproveito para avisar que teremos um espaço para perguntas no final, mas que também aqueles que já quiserem adiantar suas perguntas podem mandá-lo pelo chat, que nós vamos procurar responder no final também as perguntas no geral. Conosco também o nosso conselheiro deliberativo e servidor aposentado do banco, o Rodrigo Colares, e também deve entrar para participar da reunião com a gente o chefe do DEPS, o Marcelo Cota, mais para o final. Então, boas-vindas também para o Rodrigo e para os nossos colegas aqui da Centros. E é isso. Podem guardar, podem anotar suas perguntas ou podem mandar no chat que a gente vai responder no final. E aí eu já quero, de pronto, passar a palavra para o Jerônimo para falar um pouco da questão da história da Centros, dos objetivos aí, dos planos, dos resultados, contar um pouco para a gente também, contextualizar a importância da Centros aí na vida do servidor do Banco Central. Boa tarde a todos. Eu gostaria de contar um pouco, e rapidamente, né, em breves palavras, a história e a história de sucesso da Centros. A Centros é uma fundação de previdência complementar, criada em 1980, acabou de completar 42 anos, agora em outubro. São 42 anos de sucesso de administração de plano e de plano voltado essencialmente para o servidor do Banco Central. O primeiro plano, que foi a base da constituição da Centros, é o Plano Básico de Benefício. Ele foi instituído em 1980, por ocasião da criação da Fundação, e ele sucede o Programa Geral de Previdência, antes conduzido pelo banco, mais conhecido pela sigla de PGP. Esse plano ele foi responsável por acolher todos os servidores do banco para a formação da poupança previdenciária, do objetivo previdenciário, e ele buscava atender no formato, à época, enquanto servidor do banco, pelo regime da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Ele foi formado com recursos aportados, a Centros foi formada com recursos aportados pelo banco, na época, patrocinadora do plano, e com recursos dos próprios participantes. Em 1996, o plano passou por um momento importante, quando houve a migração do servidor do banco do regime seletista para o regime jurídico único, o RJU,
época em que essa transposição de regime veio a ser imposta pelo julgamento de Omadim, pelo STJ, que determinou aos servidores do banco a condição de vinculados à Lei 812, de dezembro de 1990, e determinou que isso fosse feito com efeito ex tunc. Essa decisão, à época, fez com que os servidores do banco da ativa e que não tivessem sido aposentados até 31 de dezembro de 90 saíssem da condição de servidores seletistas e passassem à condição de servidores do regime jurídico único. Então, ficou no plano da Centros, naquela oportunidade, apenas os servidores do banco aposentados pela CLT e seus correspondentes dependentes e beneficiários, né? E de lá para cá, a Centros administra, portanto, esse plano, tendo ele como seu principal produto. O patrimônio do plano, hoje, incluindo os demais planos que a Centros administra, e eu volto para falar um pouquinho deles rapidamente, alcança a ordem de 7 bilhões de reais. A gente já teve patrimônio, a Centros já administrou patrimônio que ultrapassou os 13 bilhões, hoje o patrimônio é dessa ordem, de 7 bilhões, e já pagamos benefícios, aliás, pagamos benefícios desde a constituição da Fundação, e pagamos até hoje, sem nenhuma ocorrência de atraso, nenhum descumprimento de prazo ao longo desses anos, benefícios esses que ultrapassam os 10 bilhões de reais. Aliás, aqui uma observação que eu acho que é bastante relevante. Destes 10 bilhões, só de maio de 2011 até o presente momento, a Centros já destinou a este plano, o plano básico de benefício, no formato de destinação de superávit, mais de 6 bilhões e meio de reais. Metade destinada ao patrocinador, Banco Central, e a outra metade destinada aos aposentados e pensionistas, parcela que adicional ao benefício principal desses participantes assistidos. A Centros conta hoje com 2.273 participantes, entre ativos e aposentados, né? E ela dispõe, no momento, de 4 planos de previdência. Além do PBB, que é um plano de benefício definido, voltado, então, para os servidores aposentados do banco até 31 de dezembro de 90, é um plano no formato de benefício definido. O segundo plano é o plano de benefício definido Centros, voltado para os servidores empregados da Centros, é um plano também fechado, exemplo do plano do banco. E em 2014, fizemos o lançamento do plano de contribuição definida, importante plano para o servidor do banco. Ele foi um plano constituído exclusivamente para o servidor do Banco Central, ele decorre da aplicação da Lei 9.650 de 1998, que tratava basicamente do plano de carreiras dos servidores do Banco Central. Esse plano de contribuição definida, ele decorre das disposições do artigo 14 daquela lei e veio a ser implementado depois de uma série de entraves enfrentados tanto pela Centros quanto pelo banco ao longo do tempo, veio a ser implementado em 2014. É um plano que está aberto hoje a todo servidor do Banco Central. Ele é no formato, portanto, de contribuição definida.
ele tem, conta com o patrocínio do Banco Central e, portanto, seu formato é formato de plano patrocinado, que tem uma característica importante por conta disso. Cristina depois vai detalhar melhor algumas particularidades deste plano. E essa participação, esse patrocínio do banco, neste caso específico, é um patrocínio não contributivo. Importante essa questão. Tá? E lançamos recentemente um plano família, um plano também no formato de contribuição definida, e que tem por objeto acolher não só o servidor do Banco Central, mas também todo o seu contingente familiar. Aí envolvido podem ser filhos, dependentes econômicos, esposa, pai, mãe, enfim, todo o contingente pertencente ao grupo familiar do servidor pode participar desse plano, tem condições de acesso a este plano. Bom, no momento que temos, são esses 4 planos, Cristina detalha um pouco mais as características de cada um deles, né, com as importâncias que cada um tem e que pode trazer, certo? E que representam importantes instrumentos para a formação de uma poupança de longo prazo e para a garantia de um benefício, uma tranquilidade futura daqueles que um dia almejam uma tranquilidade na aposentadoria. Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Agora, dando continuidade à fala do Jerônimo, nós vamos conversar um pouquinho sobre as principais regras do plano de contribuição definida, do plano PCD, né, que é o plano que foi desenhado para o servidor do Banco Central. Né? Atualmente, esse plano conta com 711 participantes, sendo que desses 711 são 564 participantes ativos, temos 134 aposentados e 13 pensionistas. E ele é um plano que, desde a sua origem, ele já foi criado pagando benefício. Tá? Então, desde a origem, ele tem participantes ativos e assistidos. O plano PCD ele conta hoje com um patrimônio de 237 milhões. Tá? Agora vamos entrar um pouquinho no detalhe em relação às contribuições. O plano PCD, a contribuição mínima dele é de 2% sobre o subsídio, podendo optar por múltiplos de 0,5. Então, o participante pode escolher um percentual de 2,5%, 3%, 3,5% e pode chegar até um limite de 12%, tá, sobre o subsídio. E lembrando que o Banco Central ele é patrocinador do plano PCD, porém é um patrocinador não contributivo, né? As contribuições, então, são feitas pelo participante exclusivamente. Elas podem também ser suspensas, se houver uma eventual necessidade, o participante pode realizar a suspensão dessas contribuições uma vez a cada exercício, durante um período de até 3 meses. Então, caso haja necessidade, é possível o participante solicitar a suspensão das suas contribuições. O desconto dessa contribuição ele é realizado diretamente no contra-cheque do participante, né, o que facilita, o participante não precisa ficar lembrando, né, de ter que efetuar pagamento na forma de boleto. É importante lembrar que essas contribuições para a Previdência Complementar, elas podem ser deduzidas da base de cálculo para fins de imposto de renda, até o limite de 12% da renda bruta anual. E, inclusive, nós temos disponível um simulador no nosso site, né, na página principal da Centros. Quando a gente acessa o plano PCD, existe um simulador onde o participante pode efetuar esse cálculo de quanto ele precisa contribuir dentro do plano, né,
durante o exercício para que ele possa obter o máximo do incentivo fiscal. O que mais que o plano oferece de benefício para os participantes do PCD? Esse plano, ele conta com um empréstimo, então o participante que estiver vinculado ao plano PCD, ele tem a possibilidade de realizar empréstimos, e esse empréstimo, inclusive, as taxas desse plano, elas são bem competitivas com o mercado, né? As taxas são bastante diferenciadas em relação aos bancos, principalmente. E um outro produto que o plano PCD oferece é o seguro, né? Existe a possibilidade do participante efetuar a contratação de um seguro com pensão por morte não, desculpa, com pecúlio por morte e invalidez. Essa contratação ela é opcional, o participante não é obrigado a efetuar essa contratação. O participante que contrata o seguro, essa contribuição ela é deduzida da contribuição normal que o participante vai efetuar para o plano. Ele pode fazer essa contratação a qualquer tempo, então não precisa ser necessariamente no ato da adesão. Da mesma forma, ele pode fazer o cancelamento quando for mais conveniente para o participante. Sobre as taxas, o plano não desconta taxa de carregamento, mas existe a taxa de administração, que ela hoje está em 0,7% ao ano. É uma taxa muito diferenciada no mercado, principalmente quando se compara aos planos PGBL, né? E, inclusive, a Centros ela vem fazendo constantes estudos dessa taxa de administração. Quando o plano PCD ele foi lançado, por exemplo, essa taxa de administração ela era de 1% ao ano e atualmente ela está em 0,7%, né? Então, assim, é uma taxa muito competitiva. E outra questão também, se o participante ele já tiver outros planos de previdência em outras entidades, ou um PGBL, por exemplo, em algum banco, existe a possibilidade do participante transferir esse recurso para dentro do PCD por meio da portabilidade. Tá? Na portabilidade, o participante não paga imposto de renda, pois o recurso ele é transferido de uma entidade a outra, então não tem incidência de imposto de renda, né? E lembrando que se estivermos falando de um plano que vem de um banco, obrigatoriamente precisa ser um PGBL, tá? O VGBL, como ele tem característica de seguro, não é possível fazer a portabilidade. E acho que é isso, assim, as principais informações sobre o plano PCD. Se tiver dúvidas aí, podem colocar no chat, depois a gente vai respondê-las. Enfim, também te abrimos os microfones no final das apresentações para responder as perguntas. Eu vou passar aqui para o Gustavo também, para ele falar sobre a questão da política de investimentos, da governança das centros e outras informações importantes sobre investimento. Eu acho que quando a gente fala de previdência, né, todo mundo pensa nos investimentos. Eu vou tentar resumir, dar alguns destaques, mas eu acho que quem tiver mais interesse, quiser saber um pouco mais de detalhes, a gente tem a nossa política de investimentos, está disponível no nosso site. É um documento cerca de umas 30, 40 páginas, mas ela vai trazer ali todas as informações que são importantes para você entender investimentos, né? A gente sabe que a gente é digamos, um segmento altamente regulado, né? A gente tem, inclusive, a Previ como regulador específico. A gente tem várias características que diferenciam dos outros tipos de investimentos que a gente está acostumado a ver, né, no dia a dia, as plataformas de investimento que agora estão bastante populares, né? A gente do banco está acostumado a navegar nesse mundo, mas é importante conhecer. Eu acho que eu convido realmente vocês a lerem esse documento. Eu acho que vai ser interessante, que ali detalha, inclusive, todas as especificidades que a gente lida no nosso dia a dia, né? Mas, de modo geral, é um documento que ele é dividido basicamente em duas partes. Na primeira parte, que a gente chama de diretrizes gerais, a gente fala muito sobre a nossa governança, né? Então, e esse é um ponto bastante importante, principalmente quando a gente está falando de centros, porque toda a nossa governança está ligada ao Banco Central, né? Nossos conselheiros são nossos colegas, servidores do Banco Central. Tem o Conselho Fiscal, a gente atende, inclusive, a auditoria do banco, além da nossa auditoria
interna aqui. Eu acho que mais do que governança, a gente, a Centros, incorpora muito a própria cultura do Banco Central, né? A gente está falando aqui de realmente uma instituição que é altamente ligada ao nosso patrocinador, não podia ser diferente, já como o Gerão já falou, 42 anos de história, então a gente incorpora muito daquilo que o Banco Central também construiu na sua história, né? Então a gente trata da parte de governança, como é que são os processos, que tipo de regras que a gente atende, né? Nossas diretrizes, nossos princípios de investimentos. A gente fala um pouquinho ali, essa política de investimentos é um documento que a gente revê anualmente, né? A gente faz uma política de investimento pensando no horizonte de 5 anos, tem ali um cenário macroeconômico, tem projeções de indicadores macroeconômicos, tem como que a gente pensa a alocação, né, de investimentos dentro de cada um desses planos, fala de cada um desses segmentos, mas a gente revê a cada ano. Então, a gente está, inclusive, no processo de elaboração, já no processo de aprovação aí da política de investimento aí do período de 2023 até 2027. É importante falar também sobre como que a gente cuida da carteira de investimentos. Então, os princípios básicos que a gente tem, né? O primeiro é a diversificação, né? Então, a gente vê como é importante a diversificação, principalmente quando a gente tem aqueles momentos, né, com taxas de juros mais baixas, né? Então, é importante a gente administrar bem os riscos, distribuindo, né, os recursos em diferentes, a gente chama de fator de risco, né, em diferentes tipos de ativos, né? A gente tem investimentos não só em renda fixa, como em renda variável, segmento estruturado, que são aqueles fundos multimercados, né, que a gente também conhece bem aí do mercado. A gente tem investimentos em fundos imobiliários e a gente tem também investimentos no exterior, né? Temos fundos, a gente montou fundos inclusive exclusivos, né? Fundos que nós somos a Centros, né? Os planos da Centros são os únicos cotistas, né? Então a gente trabalha muito não só em distribuir esses recursos em diferentes, né? Botar os ovos em diferentes cestas, né? Não botar todos na mesma cesta. E dentro de cada um desse segmento, claro, a gente procura fazer esses investimentos da forma mais eficiente possível, com baixo custo. O fato da Centros ter mais de 40 anos de história, ter mais de 7 bi de ativos, faz a gente ter acesso a determinados tipos de investimentos, determinados instrumentos que uma pessoa física não tem acesso, né? Então, um exemplo mais evidente que a gente, em 2020, a gente formou um fundo exclusivo, né, de fundos multimercados. É um fundo que ele investe em outros 15 fundos. A gente consegue taxas de administração mais baixas do que esses mesmos fundos oferecem para outros investidores, por causa do volume que a gente investe nesse fundo. E ele é extremamente eficiente, né? Ele consegue mudar de posição, ele consegue distribuir esse recurso de uma forma muito mais dinâmica do que se a gente, como pessoa física, ficasse fazendo essa administração por si só. E a taxa de administração dele é baixíssima, né? Nesse caso aí é um fundo com uma taxa de 0,08%, muito baixo. Assim como a gente tem isso para os multimercados, a gente tem para o exterior também, a gente também, enfim, esses acessos que nos tornam mais competitivos do que quando está o investidor sem ter a instituição Centros por trás, né? Além disso, um outro também importante, né, destacar dentro desse documento, a gente fala das características dos nossos planos, né? O Jerônimo falou bastante aqui, a gente tem plano de benefício definido, a gente tem plano de contribuição definida, a gente agora tem o plano instituído, criado há 2 anos, né? O Centros Prev Mais. E, claro, cada plano desse ele tem suas próprias regras, tem suas próprias características, e a gente demonstra como a gente lida com cada uma delas, né? Eu gosto de destacar sempre a diferença entre os planos de benefício definido, contribuição definida, é um jargão que a gente já usa com facilidade aqui no segmento de previdência, mas às vezes não é tão bem conhecido aí para o público em geral, né? Então, os planos de benefício definido são aqueles planos mais antigos, basicamente é um mútuo, né? Então, o participante ele não tem aquela conta individual, mas ele está dentro daquele grupo e ele costuma ser um plano mais estável. Em termos de investimentos, a gente tem regras específicas que a gente fala, né? Você pode marcar os ativos na curva, né? Então ele tem menos flutuação, enquanto que o plano de contribuição definida
ele está mais sujeito, né, às flutuações de mercado, ele tem mais, digamos, altos e baixos, né, no curto prazo, mas a ideia continua sendo um plano de previdência, continua sendo um foco de médio e longo prazo, né? Então, também não deixa de ser um plano de previdência e a gente naturalmente conduz nossos investimentos pensando nesse prazo mais longo e pensando na aposentadoria dos nossos participantes, né? Vou parar por enquanto, deixar ficar aberto aí para as perguntas, para as dúvidas aí dos nossos colegas, aí, dos nossos participantes. Então, já vou colocar uma pergunta para você, Gustavo, que a gente recebeu. Pretendo migrar para a FUNPRESP com 8,5% de contribuição e gostaria de saber quanto eu devo investir na Centros. Bom, essa pergunta é interessante. Claro, né, assim, tem um caráter bem individual, né? Eu posso dar o meu exemplo, acho que é a melhor forma de tentar abordar esse assunto, né? Eu, servidor do banco desde 2003, migrei, saí, né, do regime próprio, né, em 2017, fiz essa migração, e aí foi até antes da última reforma da Previdência, né? Então, naquele momento, eu contribuía com 11%, né, do meu salário para o regime próprio, né? Quando eu migrei, aí muda um pouquinho a regra, né? Você começa a ter, digamos, várias caixinhas, né? Então, tem aquele primeiro nível que ele é equiparado, né, ao teto, né, do INSS. Então, eu passei a descontar em folha 11% sobre o teto do INSS, não sobre o meu salário integral. Além disso, claro, né, tem um benefício fiscal, que é uma compensação, né, pelas contribuições que eu tinha feito de 2003 até 2017. Mas, em termos de contribuição, ainda entrei, né, na FUNPRESP, fui ali até o máximo que eu recebia de paridade ali do banco, então, outros 8,5%, né, do que passava do teto do INSS, e sobrava. Então, assim, no primeiro momento, é até interessante quando eu fiz a migração, é que eu passei a descontar menos na Previdência do que antes de eu migrar. Só que é aquela história, né? Se eu estou deixando de contribuir, lá na frente, minha renda seria menor, né? Então, naquela época, né, na migração, acho que hoje também continua acontecendo isso, né? Tinha aquelas planilhas, né? A gente fazia bastante conta, e aí aquela história, né? No meu caso, eu preferi tentar pegar o máximo ali do benefício fiscal. Lembrando que o parte da FUNPRESP não conta nos 12%, né? 12% é só sobre a Previdência Complementar. Então, desse valor aí que cabia ainda dentro do benefício fiscal, eu, na época, né, olhei PGBLs, tinha opção de fazer contribuição extra ali para a FUNPRESP, mas optei pelo PCD, né, para o plano da Centros. Aquela ideia, né, assim, apesar de qualquer forma eu não ia receber paridade do Banco Central, mas de qualquer forma não deixa de ser uma forma de eu diversificar, de eu procurar outras fontes de renda ali no futuro, né? Então, no futuro, eu vou passar a ter uma renda que vai ser, na minha aposentadoria, né, vai ser baseada ali no teto do INSS, o benefício fiscal, o que eu vou receber ali da FUNPRESP, o que eu contribuí, que o banco contribuiu por mim, e ainda vou ter a renda ali do que eu contribuí para o PCD, que vai sendo acumulado com o tempo. Então, é uma forma de... Vou ter 4 fontes, digamos, 4 fontes de renda, né? Ou 4 formas de usar. Essa foi a forma como eu pensei. Mas, claro, cada um sabe onde é que o calo aperta, cada um sabe quanto que pode dispor, né, para colocar de previdência, mas eu acho que o mais importante é a gente pensar que o cenário muda, né? Então, antes da migração, eu contava ali com aquelas regras ali do regime próprio de previdência, claro, sujeito às reformas da previdência que tinham e ainda estão por vir. Agora depende muito mais de quanto que eu contribuo. Então, hoje é muito mais claro para mim que quanto mais eu contribuir hoje, maior vai ser a minha renda. Então, tem simuladores, tem forma das pessoas fazer essas contas, compararem quanto que pode expor do orçamento hoje e quanto que podem estimar, né, de renda de futura, dependendo da idade que vai aposentar, do tempo que a pessoa quer receber a renda. Obrigado, Gustavo. Eu vou pedir agora para o conselheiro deliberativo eleito aqui na Centros
Rodrigo Colares Arantes possa falar também, contar um pouco, contextualizar um pouco essa questão de participar da Centros, enfim, da Centros de Previdência Complementar. Rodrigo. Bom, boa tarde a todos. É muito bom estar aqui com vocês. Eu tentei aí, ao longo da fala dos demais, ir respondendo alguma coisa no chat, mas são 100 para responder, são 100 para perguntar e um para responder. Não sei se eu consegui responder a todo mundo, tá? Mas a gente depois vai respondendo aos poucos. E eu espero realmente que, com relação ao esclarecimento de dúvidas que virá depois, que eu acho que é o principal, que aqui a gente faz um resumo, assim, olha, eu acho que eles queriam saber isso, mas a coisa específica a gente tem que esperar vocês perguntarem, né? Nós já tivemos uma fala de quem de fato toca assentos, né? Essa equipe aí é que de fato toca assentos. Eu vou procurar aí nos próximos 10 minutos fornecer uma visão geral da situação e como eu vejo esse momento de decisão nosso tão complicado, né? Com muitas incertezas e a única certeza que a gente tem é que é irrevogável, né? O resto é tudo dúvida. Para começar, eu digo o seguinte, gente. A segunda pergunta mais feita para mim, como conselheiro eleito, é por que assentos? Toda hora me pergunta. A primeira, claro, é migro ou não migro. Essa é mais feita. Mas responder essa segunda pergunta aí não é o objetivo aqui, né? Ontem a gente teve a palestra aí do Daniel, que desenvolveu uma planilha aí que nos ajuda a ter mais instrumentos para essa decisão. Eu acho que é ali que a gente deveria ter mais centrar. O que eu tenho de tentar demonstrar para as pessoas, e vai muito em linha com o que o Gustavo falou agora há pouco, né, é que a Assentos é mais uma alternativa na formação dos potes de onde a gente vai tirar o sustento depois de aposentar. Bom, e por que eu falo dos potes? Porque aquela situação que os nossos pais viveram e que a gente trabalhava por X anos e depois teria garantido o último salário, não existe mais, nem para quem tem paridade e integralidade. Isso já era desde 98 e isso acabou. Tá? Alguém está com o microfone aberto aí, Júlio. E ao se aposentar, por exemplo, ao se aposentar, você perde a comissão de chefia, o pé na cova e o nosso vale coxinha aí de R$500 mensais, né? Se a gente somar tudo isso, no meu caso, dando como exemplo, representou uma perda de 30% do meu salário bruto, tá? Assim, se eu quiser manter o meu padrão no mesmo patamar, eu teria que ter um aumento no meu subsídio superior a 40%, para sair dos 70%, que eu estou agora, e voltar para o 100%. Eu acho que todo mundo vai concordar que é pouco provável que isso aconteça. Bom, isso além de todos os outros que a gente teria que receber, né? Se a gente olhar para quem está na média, a largada é bem pior do que quem tem paridade. Lá na frente pode ter diferença, mas a largada, em geral, para quem está na média, está pior. E para quem optou ou vier a optar pelo RPC, não tem jeito. Sem uma poupança suplementar, não sobrevive ou não aposenta. Tá? Vai ter que fazer opção, né? E, além da questão de ser mais um pote, a Assentos, é uma questão de diversificação de risco. Tá? Quer dizer, não dá para depender apenas do aumento do subsídio, para aqueles que, como eu, têm integralidade e paridade. Também não dá para depender da política de reajuste da Previdência, para aqueles que estão na média. Se o próximo governo está falando que vai dar reajuste acima da inflação, o que vai acontecer daqui a 5 anos? Ninguém sabe. E a aposentadoria é para sempre, né? Mas a maior necessidade de poupança é para aqueles que forem para o RPC. Vocês viram o exemplo do Gustavo aí, quantos potinhos ele estava constituindo, né? Isso em função da diminuição significativa, muito grande mesmo, da remuneração paga pelo governo. Vamos supor a situação. Você não tem nenhuma comissão de chefia, tem 65 anos, está apto a se aposentar, mas não tem nenhum tipo de poupança. Nem previdência privada, nem imóveis, ação que paga dividendo, título que paga cupom, etc. Não tem nada. Então, eu tenho uma péssima notícia para você. Você não vai se aposentar e vai trabalhar até morrer. Isso porque, se você chega aos 65 anos sem nenhuma poupança, é razoável supor que você gasta tudo que você ganha. Dessa forma, o que vai acontecer? A sua estrutura de gasto, de despesa, é que não vai permitir que você deixe de ganhar 27 mil para ganhar 7.
que é o teto. Ao final do primeiro mês, vão voltar 20 mil na conta corrente. No segundo, 40 mil, mais os juros dos 20 mil do primeiro mês. E assim em diante. Portanto, o que eu quero tentar explicar para você é o seguinte: poupança é fundamental. Senão, não vai ser a sua idade, tempo de contribuição que vão impedir de você se aposentar. Vai ser a sua estrutura de gastos. Aí eu vou fazer uma outra provocação aqui também. E se você pretende optar por voo solo, porque eu faço melhor que os bancos, eu faço melhor que os fundos, esse negócio todo. Então, eu vou fazer uma pergunta adicional para você. Quanto que você tem guardado hoje para a sua aposentadoria? Se você disser nada ou muito pouco, eu tenho outra notícia ruim. Se você não poupou nada até agora, a chance de não conseguir poupar nada ou quase nada é muito grande. Tá? Não tem por que você mudar o seu comportamento de uma hora para outra. Para a gente ter uma aposentadoria tranquila, é muito importante ter várias rendas. Não só pelo efeito de diversificação de risco, mas principalmente pela certeza de que o governo não vai suprir as necessidades como fez até alguns anos atrás. Mas então, como é que você deve constituir esses potinhos? Bom, na minha opinião, a menor parte deve ser a que esperamos receber do governo, seja pela paridade, média ou teto. Cada um vai montar os seus potes da forma que quiser, mas tem que ter a consciência de que a sua aposentadoria vai ser função dessa escolha, não do seu salário. Tá? Hoje, salário não diz mais nada com relação à aposentadoria. Tá? Ele é uma referência para a constituição de reservas. E o que vai definir a sua aposentadoria é o volume de reservas, não o seu salário. Então, tem gente, por exemplo, tem muita gente que já está na Centos e está contribuindo com 3%. Ele vai ter renda em cima de 3%. Tá? Bom, para aqueles que optaram pelo teto, né, certamente, como o Gustavo faz aí, né, contribuir com os 8% da FUNPRESP. Foi, inclusive, a pergunta da Luciária. Né? Certamente contribuir com os 8% da FUNPRESP, 8,5%. Por quê? Porque tem a paridade patronal. Você já larga com quase o dobro. Não é o dobro porque tem umas taxinhas aí no meio. Né? Mas eu não colocaria nem um centavo a mais na FUNPRESP. Eu colocaria os 8,5%, que foi outra pergunta também que surgiu aí no site. Tá? Outra coisa que eu faria, também como limite mínimo, tá? E aí o máximo é a capacidade de poupança de cada um, eu contribuía para uma previdência privada, seja Centro, seja outra qualquer, pela diferença entre a contribuição da CPSS anterior e agora, depois que você migrar. Vai dar alguma coisa entre 6% e 8% do seu salário. Mas peraí, se eu contribuir com 8,5 mais 8, estourou os 12. Não estoura. Porque os 8,5 que você pagou para a FUNPRESP, que tem a paridade patronal, eles não são considerados como contribuição à previdência privada, mas CPSS. Você deduz a sua renda, mas você continua com os 12% aberto para poder aplicar ou na própria FUNPRESP ou em outro fundo de pensão. Tá? Não tem. E, finalmente, a gente volta para a primeira pergunta, né? Mas por que assentos? Também foi pergunta aí no chat, né? Mas porque me dão razões objetivas por que a gente deve ir para assentos, né? Bom, gente, assento é administrado por colegas nossos, né? Nós temos aí todos os diretores são do banco, vários gerentes são do banco, como o João bem disse antes aí, a nossa cultura, João ou o Gustavo, não me lembro, é a cultura do banco. Né? Não existe ingerência política e não tem objetivo de lucro. 100%, isso aí, e a questão do objetivo de lucro é interessante, porque 100% do resultado vai para o participante, tanto no período de capitalização quanto no período do pagamento da renda. Quando você está no plano privado, o repasse da rentabilidade durante o período de renda, ou seja, quando você recebe a aposentadoria, varia de 10% a 30% da rentabilidade que o fundo eventualmente obtenha acima do índice de referência. Ou seja, vamos supor que o índice de referência lá seja IPCA. O que ultrapassar o IPCA vai ser dividido entre uma parte para o participante e uma parte vai ficar na instituição como fundo de uma contingência, um fundo que eles formam ali. Então, na situação que seja de, por exemplo, 30% para o participante, não, né? O Banco do Brasil tem muito 20%, tá? Eu sei porque eu tenho fundo no Banco do Brasil, tá? O que vai acontecer?
Se o fundo render R$10 acima do índice de referência, R$3 ao participante e R$7 ficam no banco. Na Centros, os R$10 vão para você. Tá? Outra questão também. Tenta conversar com o correspondente do Gustavo no Banco do Brasil, né? Que é o gerente de investimento. Né? Você não chega lá. Tá? No máximo, e dependendo do valor que você tiver investido, você chega no comercial, que atende a área de captação de previdência. Nunca no gestor. Aqui você tem esse acesso. Não só porque é um colega nosso, é colega do banco, essa coisa toda, como é política da Centros. Tá? Um outro ponto que mudou no ano passado é que o seguinte, se você contribuir para Centros, você pode transitar no contra-cheque do banco e deduzir mensalmente esse valor do teu imposto a pagar. Se você fizer a mesma operação do mesmo valor no Banco do Brasil, você não pode. No ano passado, a Receita alterou a regra e somente quando... no caso do Banco Central, por exemplo, o Banco Central só pode passar no contra-cheque com dedução, pode passar no contra-cheque, só que não vai deduzir. Tá? Com dedução do imposto a pagar, se for da Centros, porque ele é patrocinador. Tá? E aí, outra pergunta também que surgiu aí no chat, né? Mas eu tenho que começar a receber a renda logo que eu me aposentar? Eu falei assim, não, eu me aposentei no ano passado e eu continuo a contribuir com 12% do meu salário para a Centros, não estou recebendo nada. Eu continuo botando dinheiro na Centros. 12% do meu salário está indo para a Centros, todo mês. Eu só pretendo fazer resgates parciais, não transformar em renda, depois a gente pode discutir por quê, a partir do momento que a minha tributação estiver em 10%, e somente se faltar dinheiro, ou seja, não tiver sucesso nas negociações salariais. Bom, gente, o recado que eu queria dar, resumindo, era esse, tá? Eu abri para a pergunta, e em função de tudo isso que falei, e mais algumas coisas que eu não quero me estender para poder abrir espaço para vocês perguntarem, eu entendo que a Centros, sim, se apresenta como uma boa alternativa, junto com a FUNPRESP, né? Junto com outros tipos de investimento, para você formar a sua renda futura de aposentadoria, principalmente se for voo solo. A gente tem que ter uma poupança suplementar, né? Tá? E uma coisa importante, tá? Quanto antes você começa a poupar, menos você tem que poupar, mais a participação. Vamos dizer assim, vamos aproveitar que a gente trabalha no Banco Central e utilizar os benefícios dos juros compostos a nosso favor, né? Quanto mais cedo você começa a poupar, mais você vai se beneficiar dos juros compostos. Tá? Então, comecem a poupar o quanto antes. Seja na Centros, seja na FUNPRESP, seja da forma que for, mas comece a poupar o quanto antes. É isso que eu tinha para dizer. Obrigado. Obrigado. Aberto aí, pá. Obrigado, Rodrigo. A gente tem algumas perguntas aqui, o conselheiro já respondeu algumas delas na fala dele também, então eu já vou abrir para as perguntas também, a gente vai abrir os microfones, quem tiver interesse pode já levantar a mão que a gente já vai chamando para fazer as perguntas e aí cada um vai respondendo aqui de acordo com a área da pergunta. A gente teve um número alto de participantes na reunião, então algumas pessoas estão com dificuldade de entrar, a gente está gravando, tá? Então a gente vai deixar essa gravação disponível para quem quiser ter acesso também, e nós podemos fazer esse atendimento também individual para quem precisar de alguma orientação, algo que não for respondido aqui, ou alguma dúvida que ficar também. Então a gravação vai ser disponibilizada após a reunião. Então, podem ficar tranquilos quanto a isso e também repassar para os colegas que eventualmente não conseguiram acessar. Deixa eu ver quem está solicitando. Então, o Rogério Martins, por favor, pode colocar a sua questão. Boa tarde a todos. Vocês me ouvem perfeitamente, né? Sim. Eu estou observando aqui que vocês estão colocando algumas vantagens, a princípio, qualitativas, né, de fazermos os nossos investimentos aí na Centros, né? Eu acredito que a maioria dos servidores que estão aqui presentes nessa reunião, eles têm em mente justamente aquilo que já foi abordado por vocês,
que seria, além dos 8,5%, que isso não há como não fazer, né, devido às vantagens lógicas, né, dessa contribuição à FUNPRESP, né, além dos 8,5%, aonde poderíamos alocar nossos investimentos aí? Vocês apresentaram algumas vantagens qualitativas, né, apresentando muito bem, por sinal, as vantagens da própria organização das centros e tudo mais, né? Só que a FUNPRESP, ela também oferece um serviço nesse sentido, né? Que não seria os 8,5%, que seria a contribuição facultativa, que eles chamam, né? Então, eu acredito que boa parte das pessoas que estão aqui, elas querem saber algo mais quantitativo, de uma vantagem mais quantitativa da gente, em vez de investir na FUNPRESP como uma contribuição facultativa, ou em um banco, né, que seja, né, um PGR qualquer, a gente investir nas centros. O colega que acabou de falar, né, ele apresentou algumas coisas, né, por exemplo, essa conversão, né, de que você possa fazer o seu recebimento como renda, né, ou como parcelado, né, seria uma das vantagens, a destinação da maior parte, né, de 100% dos recursos para a pessoa que investiu, né, isso, para mim, são vantagens objetivas. Mas o que falta, eu acredito que talvez vocês não tenham aí de cabeça, mas que possa até nos auxiliar mais para frente para a gente fazer uma decisão melhor, seria realmente um comparativo entre o que o PCD oferece, em termos até de carregamento, taxa de administração, e comparativo com o que a FUNPRESP oferece com relação a esse mesmo serviço que ela nos fornece, né, que seria proveniente da própria contribuição facultativa. Então, por exemplo, comparativos, né, qual seria a taxa de carregamento da FUNPRESP, no caso dessa contribuição facultativa, com relação a isso mesmo que o colega agora acabou de mencionar, que a transformação em renda ou em prestações, né, após um certo período. Então, diante disso, né, dessas vantagens que, porventura, a Centros tenha em relação à FUNPRESP, eu acho que a gente consegue ter uma visão melhor e que pode, além do fato, é claro, né, a gente sabe que quanto mais você diversificar a cesta de ovos, melhor, né? Das caixinhas que a gente vai receber lá na frente, esse fator objetivo é muito importante também, né? Uma taxa de administração mais baixa, um carregamento mais baixo, uma situação, um rendimento, inclusive, né? Também são coisas que possam nos auxiliar aí nessa decisão, né? Então, a minha solicitação, talvez vocês não consigam responder agora, seria justamente criar-se uma tabela comparativa, né? Para que a gente pudesse até decidir de uma maneira melhor, né? É isso aí. Não, acho que só comentar um pouquinho. Acho que tem, assim, tentando ser bem quantitativo, acho que um dos fatores primordiais é realmente a taxa de administração. A gente está com uma taxa de administração de 0,7. Eu diria ali, qual que é a nossa competição, né? Eu diria que a competição ali seria com aqueles investimentos que trazem benefício fiscal, porque o benefício fiscal também ele é brutal nesse sentido quantitativo, né? Você aplicar num fundo de investimento que não tem benefício fiscal e você colocar seu recurso para a Previdência na Centros, ou na FUNPRESP, ou no PGBL, ele já larga com uma vantagem razoável só por causa do benefício fiscal. E aí começa a entrar, por exemplo, o custo. Então, o custo vai existir, seja os investimentos indo bem ou mal, o custo vai existir. E no nosso caso, né, no caso do PCD, é um custo já muito baixo, 0,7 de administração é baixo. A gente tem estudos, inclusive, para baixar essa taxa de administração. Pode ser que isso aconteça, como a Cristina comentou, já saiu de 1% para 0,7%, pode ser ainda mais competitivo. No caso da FUNPRESP, aí o modelo é um pouco diferente, é aquela taxa de carregamento, né? Então, a taxa de carregamento ele é um pouco menos comparável que a taxa de administração, porque a taxa de administração, como ela vai descontando ao longo do tempo, a taxa de carregamento ela já tira um recurso que poderia ter sido capitalizado logo de cara, né? A taxa de carregamento já vai de início. A taxa de administração não, você capitaliza seu recurso e aí você vai descontando a taxa de administração.
Do outro ponto de vista, porque assim, qual que é a dificuldade aqui, Rogério? A dificuldade é você garantir um retorno. Isso, assim, não vai acontecer. Nos planos de benefício definidos, você tinha essa impressão de que você tinha um retorno garantido, que era a meta atuarial, mas isso se revertia de tempos em tempos, ou em superávit, né? Que é o que até é muito comum para a gente aqui na Centros, ou em déficit, né? Equação de déficit, que aí, depois que o participante recebia lá uma conta ali e via que realmente, por fato de não ter atingido a meta atuarial pelos diversos motivos, ele teria que aportar um pouco mais de recurso. É uma realidade que, infelizmente, acontece com vários planos, né? Mas o que eu posso dizer da Centros? É isso, a nossa taxa de administração logo de cara já é bem competitiva. Os nossos investimentos, como eu comentei, a gente tem acesso a investimentos muito mais baratos do que uma pessoa física tentando fazer esses investimentos por si só. E, assim, é difícil não cair no qualitativo, né, Rogério? Até por esse motivo, porque a gente não consegue fazer essa garantia. Mas a Centros, a gente está acostumado a pagar renda, né? Na verdade, quando a gente compara com os PGBLs, o Rodrigo até comentou isso, o PGBL na fase de capitalização, você até hoje tem uma diversidade muito grande de PGBLs, ou um investidor mais experimentado, mais experiente, pode fazer escolhas específicas ali de determinados investimentos, mas eles são caros. E na hora de receber renda, que eu acho que é a hora que o participante mais está interessado, né? Quando a gente está na nossa inatividade ali, a gente quer ter tranquilidade, receber uma renda com mais tranquilidade. E a Centros já faz isso há mais de 40 anos. Não é difícil a gente achar um colega que é participante do PBB e está acostumado, né, a receber essa renda sempre em dia e com superávitos, né? Então, talvez o superávitos pode ser esse indicador quantitativo do bom desempenho, né, dos planos geridos pela Centros. Eu acho até, se eu puder entrar só mais um fator qualitativo e não quantitativo, é aquela história, assim, a Centros é quase que um caso único de uma instituição dentro do governo federal, do servidor público, que tem acesso a uma fundação tão antiga, com tanta história e já específica para pagamento de previdência de uma carreira específica. Então, assim, é uma coisa que a gente não encontra mais em lugar nenhum. Então, assim, eu enxergo, como servidor do banco, enxergo quase como uma oportunidade exclusiva, assim, é uma coisa muito difícil da gente achar por aí, dentro das regras de todos os incentivos que você tem da previdência fechada, inclusive em comparação com a previdência aberta, ou em comparação com os PGBLs. Haroldo Ferraz. Boa tarde a todos. Me ouvem bem? Sim. Sim. Legal. Então, eu sou participante aí do PCD desde 2014. Acredito que um mês depois que eu tomei posse lá em 2014, eu já aderi ao PCD. E só mais tarde a Centro, aliás, ao Funpresp. Então, eu tenho ali a teoria das cestas, né, que foi falado ali pelo Colares, pelo outro colega ali que eu esqueci o nome, bem definida, né? São 3 fontes ali. E nesse sentido, aí a gente recebe praticamente todo mês, né, o extrato da rentabilidade e da gestão dos recursos que é feito dentro do PCD. E aí, o que tem me incomodado nos últimos 36 meses, e eu até entendo, né, o quadro que a gente viveu, pandemia e tudo mais, a turbulência, mas esse fato tem me incomodado, assim, porque comparando com o IPCA, por exemplo, nos últimos 36 meses, você pega ali contextualizado 36, 24 e 12, o rendimento tem perdido para o IPCA, né? Isso tem me incomodado bastante e, como resposta a isso, eu já até avaliei, ainda estou em processo de avaliação, aquela estratégia que o colega anterior a mim ali falou, de qual que seria a vantagem de permanecer nas Centros ou suspender a contribuição nas Centros e partir para o Funpresp, né? Tendo em vista que lá tem um rendimento melhor. Então, esse é um ponto que eu acho que poderia ser olhado com mais atenção, né? Eu entendo todo o contexto, né? O contexto dos investimentos, os desafios, mas, de fato, os números
eles são frios, né? E eles demonstram que nesse momento, nos últimos 36 meses, a gente tem perdido para a inflação. Por outro lado, se a gente expandir um pouco o horizonte e olhar para 60 meses, a gente está um pouquinho acima da inflação, né? Pegar os últimos 5 anos. Então, eu espero assim que seja um momento passageiro, né? E que a gente consiga, a partir de agora, reverter esse quadro aí, porque perder para a inflação é bravo, né? Então, esse é o ponto que eu queria trazer, porque, de fato, todas as outras vantagens que foram colocadas pelos colegas, benefício fiscal, taxa de carregamento, administração, né, o trade-off entre elas, o plano se mostra vantajoso. Mas, em termos de rendimento, nos 36 meses anteriores, me deixa bastante preocupado e fazendo essa avaliação aí de se migro para outro ou não. É esse o ponto. Posso comentar também? Haroldo, acredite em mim, isso também é um fato que nos incomoda bastante, mas eu diria que é o seguinte, assim, primeiro que assim, faz parte da regulação que a gente está submetido. Quando eu comentei sobre o plano de benefício definido, o plano de contribuição definida, esse é um caso assim, bem notório. Assim, plano de contribuição definida, a gente, por regulação, a gente tem que marcar todos os nossos ativos a mercado, né? Não sei quanto que todos são familiarizados com esse conceito, mas, assim, se eu puder explicar rapidamente, é o seguinte, por exemplo, um título de renda fixa, que a gente está acostumado, lá, o Tesouro Inflação, vamos lá, que é talvez o ativo mais típico aqui para um investidor como a gente aqui, que faz parte da nossa carteira, dentre outros ativos, mas tem a parte significativa da nossa carteira. Quando você compra um título indexado à inflação, a gente chama de NTNB também, né? Mas lá no Tesouro Direto você encontra como Tesouro IPCA. Você compra, por exemplo, IPCA mais 5% ao ano. Se você marca na curva, que é no caso que você pode fazer por regulação nos planos de benefício definido, e você não pode fazer nos planos de contribuição definido como PCD, se você marcar na curva, faça chuva, faça sol, taxa de juros sobe, cai, você todo dia vai acruar, né? Você vai colocar ali um dia de inflação mais os 5% ao ano equivalente para a taxa que você comprou ao dia. No caso de plano de contribuição definida, a gente não pode marcar títulos na curva. Então, a gente está, em outras palavras, sujeito às variações de mercado. Não aconteceu nada com o título, você comprou. O que aconteceu foi que as taxas de juros de mercado subiram ou caíram, e aí você fica sujeito a isso. E aí a gente realmente, você até comentou logo no começo, a gente está num momento, se a gente for pegar o tanto que as taxas de juros subiram, especialmente ano passado, né, especialmente em 2021, e já entrando em 2022, quase que sem precedentes, né? Eu estou falando aqui, talvez no século, né? Tirando ali até 2002, ali, quando a gente tinha uma conjuntura diferente de mercado. Mas, então, só para ter uma noção, né? A gente tem um índice de mercado desses tipos de títulos, chama IMAB. Esse índice tem 18 anos, né? Já foi criado em 2003, tem 18 anos de história. Nesses 18 anos, só teve 2 anos que ele deu, esse é um índice só de títulos de renda fixa, que ele deu negativo. 2021 foi um desses casos. Então, foi realmente, claro, o PCD deu 0,99 em 2021 e a inflação deu 10%. Esse índice só de títulos de renda fixa, ele foi negativo. Então, foi até inferior ao PCD. Então, assim, o que acontece é o seguinte, a gente, no meio do caminho, a gente está sujeito a esses altos e baixos, isso faz parte, é o mercado, e veio uma regulação em 2020 que nos proibiu de marcar títulos na curva e a gente não pode mais dar essa, digamos, essa suavizada no desempenho de curto prazo. Mas é o que você falou, assim, é temporário, não tem por que não ser temporário. Agora, essas taxas de juros mais altas, elas contam ao nosso favor, então daqui para frente, se as taxas se manterem ou se caírem, a tendência é que o desempenho seja melhor. Então, só para te trazer alguns números, eu gosto até de evitar ficar falando de desempenho de curto prazo, porque é isso, a gente está falando de previdência, qual que é digamos, o fluxo típico, né, do investimento do nosso participante. Ele vai contribuindo mensalmente
em determinado momento ele começa a receber uma renda mensal, mas a renda mensal vai tirando aos poucos também, ele não tira todo o recurso da noite para o dia. Então, é importante que a gente use o tempo a favor do nosso participante. O Rodrigo comentou, né, aquela questão dos juros compostos, e isso faz todo sentido. Então, a gente até já está com os números de outubro aqui, nessa janela de 36 meses, o PCD, por exemplo, já está dando, nos últimos 36 meses, ele está dando 17,83, enquanto o CDI está dando 18,91 e o IPCA está dando 22,45. Nos 60 meses, 39,79, em comparação ao IPCA 31,28 e o CDI 34,57. Então, a tendência é que, à medida que essa janela de 2021 começa a sair, a rentabilidade começa a se recuperar nos prazos mais longos, né? Então, para dar mais um exemplo, nos últimos 12 meses, o PCD está com 9,15 contra 6,45 do IPCA, porque está sendo aquela janela de 2021. Pode ser que a conjuntura piore de novo? Pode ser. Vai afetar a rentabilidade de curto prazo do PCD? Pode, mas o nosso objetivo é de médio prazo mesmo, e usar isso a favor do nosso participante. Como eu comentei, assim, o que fica são os custos, então, assim, os custos não tem como fugir. E a gente também, a forma como a gente faz a gestão dos nossos investimentos é de, digamos, flutuações temporárias mesmo, porque a gente não teve nenhum default, não teve nenhum investimento que a gente fez que virou moda no jargão do mercado. A gente simplesmente está tendo essas flutuações de curto prazo, porque é o que o mercado está se comportando. Então, assim, claro, assim, é importante a gente acompanhar o dia a dia, o longo prazo, né, é feito por um conjunto de curto prazo, mas a gente, do nosso lado também, a gente tenta manter essa disciplina de ficar mirando o médio prazo, porque se a gente tenta mirar o curto prazo, a gente acaba tendo, não alcançando o nosso objetivo. Mas a tendência é essa, a tendência é que realmente, passado um momento mais turbulento de mercado, se recupere a rentabilidade aí do plano, que é o que a gente pode usar como exemplo, são os nossos planos mais antigos, como eu comentei, né, os nossos planos de benefício definido, que pagam superávitos há muito tempo. O Rodrigo quer fazer também um complemento? Bom, queria complementar um pouquinho o que o Gustavo falou, Haroldo, que é o seguinte: essa preocupação é sempre nossa, né? Quer dizer, continua investindo ou não continua? Tá? Como o Gustavo colocou, a gente tem sempre que olhar o longo prazo. Tá? E agora, além de olhar o longo prazo, a gente tem que olhar o seguinte: como é que está posicionado cada um dos fundos? Por quê? Porque, de repente, o fundo que rendeu menos no último ano é o fundo que vai render mais no próximo. E se você fizer uma troca de posição agora, você pode ter pago o preço de perder o rendimento que foi ruim nesses últimos 12 meses e migrar para outro que estava posicionado numa situação que era bom para o período anterior, mas não é bom para o futuro. E a gente só recebe rentabilidade futura, né? E a gente tem uma mudança grande aí na economia, aí, mudança de governo, essa questão toda. Tá? Então, eu tenho muito medo dessa questão, quer dizer, a pessoa fala assim, agora eu saio da bolsa e nunca mais entro. Quantas vezes você não ouviu isso de amigos nossos, né, que nunca deveriam ter entrado na bolsa e que, de repente, na hora que está tudo ótimo, entra, mas aí já está no final da festa, né? Já estava na hora de sair. Tá? E com relação à questão de uma coisa objetiva, aí comparando especificamente Centro com Funpresp, aí eu estou falando em vez de o porquê que os dois dão para conviver de maneira... eu, por exemplo, eu não estou no RPC. Se eu tivesse no RPC, eu teria os dois. Eu teria os 8,5 no Funpresp e teria a diferença na Centros. Tá? Mas na hora que a gente avalia a possibilidade de ingerência política dentro do fundo de pensão, eu boto minhas fichas todas que a chance de ter ingerência política na Centros é muito menor que na Funpresp. Eu
o Gustavo trabalhou na FUNPRESP, sabe responder melhor do que eu, mas mesmo quem não trabalhou vai saber o seguinte, que lá, daqui a pouco, ele vai dar couro na Previ em termos de patrimônio. E aí, como é que vai ficar essa questão toda? Aqui no Banco Central existe uma tradição de anos e anos, né, de não haver ingerência política. E isso é muito ruim para o investimento. Então, isso é mais uma vantagem que eu não coloquei lá, mas que é mais uma vantagem para você diversificar entre centros e FUNPRESP. Tá? Mas 2020 e 2021 foi ruim para todo mundo. Tá? Eu tenho outros investimentos também. Eu estou caçando o que ganhou dinheiro aí. Tirando a LFT, né? Tirando o Tesouro Selic, né? Eu estou procurando alguma coisa que deu dinheiro aí nesses últimos 2 anos, né? 2020 e 2021, que foram anos que têm que ser tirados da estatística, porque, cara, não são parâmetros para nada. Como o Gustavo falou, você tem que esperar ir andando para poder sair esse número que você não tem como prever, você não tinha como nem prever, né? Você não tem como avaliar a possibilidade de uma coisa semelhante ao que aconteceu na pandemia acontecer, né? São cisnes negros, né? Pois é. Então, quer dizer, essa questão, né? Não sei se você ainda está na auditoria, é que vocês veem muito, né? Essa questão da questão política, de ingerência política, é o que eu tenho mais medo. Eu não tenho dúvida nenhuma com relação à capacidade do pessoal da Centros, como não tenho dúvida nenhuma com relação à capacidade do pessoal da FUNPRESP. Tá? Eu acho que, né, são processos seletivos, são pessoas bem qualificadas. Mas na hora da questão de ingerência política, eu tenho mais tranquilidade de dizer que existe, não é zero, tá? Menos probabilidade de ingerência política na Centros do que de ingerência política na FUNPRESP. É a minha avaliação. Rodrigo, colega de vocês, não é o Rodrigo conselheiro. Tá? Obrigado. Rita? Foi eu, gente? Achei que ia falar maior. Foi? Estão ouvindo? Isso. Estamos ouvindo bem, pode falar. Então, gente, eu achei boa a fala do Rodrigo, assim, que fala da ingerência política, assim, parece que a gente está duvidando, assim, mas conforme eu tive até uma mensagem agora de uma colega do banco falando assim, confio muito no pessoal da FUNPRESP, mas, assim, o fundo vai crescer e seria interessante que se fizesse concurso público, né, como nós fazemos para tomar conta desse fundo. E uma coisa assim que vocês também não podem falar, porque está na pauta de vocês, mas eu acho que é uma luta que a gente, enquanto categoria, pode buscar, assim, a partir de agora, com a autonomia do Banco Central, né, a gente não está bem, assim, alocado como a gente estava antes no executivo. Então, a possibilidade que a gente tem também, eu acho que é um caminho de luta, mas uma possibilidade é a gente tentar negociar com o governo e buscar que a nossa FUNPRESP, né, o nosso fundo complementar, ele volte a ser gerenciado pela Centros, como era antes da gente ir para o RJU, né? Você tem a FUNPRESP, do Executivo, a do Judiciário, e a gente tem mais um motivo para lutar, né? É importante a gente investir na Centros para manter a Centros viva, porque assim, ela é de casa, né? Como dizia lá, é coisa nossa, né? O Silvio Santos, né? Ela é coisa nossa, e a gente pode ter um olhar mais detalhado, porque está assim, no nosso quintal, então assim, é importante a gente manter a Centros viva, né? Assim, o Rodrigo está tirando os investimentos, mas eu estou pensando seriamente em tirar os filhos da escola, cada um com seu cada um, né? Que bom que você está diversificando os investimentos. Eu acho que a gente tem que pensar nisso. Assim, não é uma pergunta propriamente, mas eu peço licença para essa intervenção e para que a gente saia também com esse pensamento, que eu sei que vocês, a gente ainda não tem uma liberdade, vocês não têm uma liberdade legal para isso, mas a gente, enquanto categoria, a gente pode pensar
ir atrás desse foco, né, de trazer a nossa FUNPRESP para centros, para que a gente consiga ter essa contribuição paritária também do governo, né, que a gente tem na FUNPRESP. Então, ir respondendo assim, os colegas, assim, não vale, agora não vale abrir mão da FUNPRESP, porque é um rendimento quase que 100% de cara, que você não vai ter em lugar nenhum, mas que seria bem melhor a gente conseguir isso e administrar isso com os nossos colegas aqui no nosso quintal, né, com assentos, com o sucesso que já teve, isso seria bem melhor, né? Então, é mais um recado do que uma pergunta, né? Obrigada aí, gente. Obrigado, Rita. Tem uma questão aqui que eu quero colocar para a Cristina em relação à portabilidade do PGBL. É possível fazer essa portabilidade do PGBL e, com relação aos benefícios fiscais já constituídos pelo tempo em outro plano PGBL, eles ficam preservados no caso dessa portabilidade? Vamos lá, respondendo especificamente a questão, sim, é possível o participante que tem um PGBL transferir os recursos, né, para dentro do PCD, sem a incidência de imposto de renda, e a opção feita pelo participante no outro plano em relação ao regime tributário, ela é carregada também para o novo plano do participante. Então, por exemplo, se um participante ele optou lá no PGBL pelo regime tributário regressivo, né, que é a alíquota do imposto de renda, ela começa num percentual de 35% e vai reduzindo 5% a cada 2 anos, podendo chegar até a 10% de imposto de renda, né? Se o recurso ficar na entidade por um período superior a 10 anos, o participante ele carrega esse período de acumulação do recurso dele que estava na outra entidade para o plano PCD. Então, esse período e prazo de acumulação, ele continua sendo contado dentro do PCD. Tá bem. E no caso de óbito, os beneficiários podem sacar todo o valor ou optar por receber o benefício mensalmente? Bom, no caso de falecimento do titular, o participante, quando ele faz adesão ao plano, ele faz a indicação dos beneficiários ao plano, né? Esses beneficiários podem ser de livre indicação, não necessariamente precisa ter algum vínculo de parentesco. E esses beneficiários que foram indicados, ocorrendo o óbito do titular, eles terão acesso ao benefício de pensão por morte. Eles vão começar a receber uma renda mensal desse recurso que o participante deixou dentro do plano. E uma última coisa que acho que o Rodrigo já falou também, mas importante, o período de contribuição ao PCD se encerra com a aposentadoria ou pode ser prorrogado? Não, o participante, quando ele se aposenta lá no Banco Central, ele pode continuar efetuando contribuições dentro do plano PCD, tá? E essas contribuições continuam podendo ser deduzidas da base de cálculo do imposto de renda. Mas vou fazer ainda um adendo, um complemento a essa pergunta. Quando o participante ele se aposenta no plano PCD, ele ainda pode continuar efetuando contribuições para o plano na forma de contribuição voluntária. Então, lá no final do exercício, por exemplo, o participante faz o cálculo de quanto que ele recebeu de rendimento anual e vai verificar quanto que ele pode efetuar de contribuições para a Previdência Complementar, né, para que ele possa se beneficiar lá do benefício fiscal. Então, ele pode fazer essa contribuição voluntária dentro do plano, esse recurso vai ser adicionado ao saldo de contas do participante, né? E futuramente ele vai receber esse recurso que ele aportou dentro do plano na forma de benefício. Tá bem. Agora o Igor quer fazer uma pergunta. Igor Mendonça. Consegui desativar o som? Isso, estamos te ouvindo. Agora deu. Legal. Eu queria, senhorita, se pudesse explicar um pouquinho mais sobre a operacionalização nesse caso de morte do contribuinte, né?
Outro dia eu estava conversando com uma pessoa falando sobre esse negócio de seguro de vida, né? E eu recebi esse relato de que muitas vezes os beneficiários, né, demoram meses para receber. Aí tu estava dizendo assim, não, em caso de morte, né, o pessoal indica que os beneficiários do falecido. Como é que é esse processo? Operacionalmente, o que precisa? Quanto tempo leva? O que né, para a pessoa deixar isso preparado, o que precisa fazer? Bom, respondendo a sua pergunta, Igor, quando ocorre o falecimento do titular, os beneficiários entram em contato com a fundação, fazem uma solicitação, né, preenchem um requerimento de pensão por morte. Esse requerimento, dando entrada aqui na fundação, vai depender da data, né, em que ele for recebido aqui, porque o pagamento dos benefícios ele ocorre no dia 20. Então, dependendo da data que esse requerimento dê entrada aqui na fundação, o pagamento vai ocorrer somente no mês seguinte à entrada do formulário aqui para a gente. Então, assim, aqui não tem essa demora de meses para a concessão do benefício. Tá? E dependendo se o requerimento chegar aqui logo no início do mês, antes do fechamento da folha, é possível processar ainda o pagamento do benefício dentro do próprio mês. Tá? E aí, além do formulário, a gente solicita, claro, a cópia, né, do documento de comprovação, a certidão de óbito do titular, e o participante já vai ter indicado quem são os beneficiários, né, para fins de recebimento de pensão. Então, assim, não tem dificuldade para processamento da concessão do benefício para os beneficiários. Tudo bem. Tem uma pergunta também. O PCD ele permite, né, possibilita ao participante também trazer familiares, né? Então, tem uma... Já passo a palavra para ele. Tem uma questão se é possível trazer os familiares através do plano de família para quem participa do PCD. Trazer familiares para... Quem poderia vir da família a partir do momento que o servidor faz adesão ao PCD? A partir do momento que o servidor ele se torna um participante do plano PCD, ele pode trazer o cônjuge, companheiro, companheira e todos os dependentes econômicos, tá, para participarem do nosso plano família, do nosso plano Centros Prev Mais. Tá? Essas são as pessoas que podem ser incluídas no plano. Mas, além disso, existe a possibilidade desse acesso por meio da associação, né? Existem os outros instituidores do Plano Centros Prev Mais, que são a AFBC, a ASBAC, a FAB, a MASB e a própria Centros, que são os instituidores do Plano Centros Prev Mais, e aí o servidor pode incluir qualquer familiar para fins previdenciários dentro da associação, e essas pessoas que estarão incluídas na associação para fins previdenciários podem ter acesso ao Plano Centros Prev Mais para fazer a sua adesão. Deixa eu fazer um complemento a essa colocação da Cristina. Nós estamos avaliando a abrangência de uma normatização nova, recente, que aborda essa questão da abrangência dos planos família. E há uma possibilidade de que esse alcance de familiar, para o caso do servidor do Banco Central, que esteja associado ao PCD, de poder trazer não só o dependente econômico nessa qualificação e o cônjuge, mas poder trazer qualquer familiar até segundo grau, na linha direta. Tá? Então, qualquer dependente até segundo grau, na linha direta, de acordo com essa norma, e a gente está avaliando a extensão disso, poderia participar dos Centros Prev Mais. No momento que a gente tem de objetivo só o dependente econômico, cônjuge dependente econômico, para fins de PCD
e centros e plano família, ou então familiar, de qualquer nível, se por intermédio das associações, a BASF, a FAB, a MASB e a FBC, que são as instituidoras do plano. Eu tenho só deixa eu só complementar mais um pouquinho. Assim, que o interessante do plano família é que é o seguinte, assim, então vamos supor nessa hipótese aí que o Jerônimo levantou, coloque meu irmão nessa possibilidade no Censo Preve Mais. Depois que ele entra no Censo Preve Mais, ele passa a ser, digamos, o polo ativo. Então, o que acontece? Então, meu irmão vai poder colocar minha sobrinha, vai poder colocar a esposa dele vira o polo ativo, então ela vai poder colocar o irmão dela, ou seja, o cunhado do meu irmão para poder entrar no Censo Preve Mais. Então, tem esse processo, caso, né, essa hipótese aí que o Jerônimo levantou, passe a valer também. Você tem um efeito multiplicador aí. Bem, tem mais alguma questão? Tem uma mão levantada. Volto aí, tem alguma questão ou foi respondido no chat? Acho que eu quero. Lá em cima, no alto, lá na imagem dele. Faz na imagem dele, isso. Isso. Volto aí? Opa, me ouve? Sim. A minha pergunta era exatamente nesse sentido, e acho que vocês, junto aí com a Cristina, né, acabaram respondendo uma boa parte da pergunta que eu tinha. Mas ainda ficou aqui uma dúvida. Eu peguei o bonde andando aí, eu entrei depois que já havia começado aí a live, né, e a minha dúvida é a seguinte, em relação a essa possibilidade de familiares participarem, né, dos planos, essa participação, ela fica ativa, ela permanece até a vinculação do servidor do Banco Central? Em caso de falecimento desse servidor, como é que fica essa questão? Eles permanecem ainda no plano? Permanece. A questão da conexão do familiar para ingresso no plano é só para o momento do ingresso. A partir do momento que ele ingressou, ele é participante e ele vira um titular participante da fundação. Ele passa a ser o polo central a partir deste momento. Então, ele pode associar a partir daí os familiares relacionados a ele, já não mais depender do titular que anteriormente o trouxe para o plano. Né? Então, ele cria uma outra rede de dependência familiar. Esse mesmo participante cadastrou o filho, ou a esposa, enfim. Quem ele cadastrar, essa outra pessoa vira o polo principal de novo e cria a sua própria rede de familiares com possibilidade de participação no plano. Então, eu diria assim, é quase que uma progressão geométrica, né? Na medida que um entra, ele é capaz de expandir para a sua família e cada um que entra expande para as suas respectivas famílias. Tá? Então, é um processo expansivo continuado. Sim. Eu tenho outra pergunta. Aliás, o Rodrigo até respondeu aí pelo chat, mas ainda ficou aqui uma dúvida em relação... eu tenho um PGBL numa instituição financeira e achei bem interessante essa abertura de vocês. No momento estou tendente a fazer essa portabilidade. E a única coisa que pega é que nesse plano que eu tenho, eles têm vários perfis, né, de investimento, né? Um perfil mais arrojado, com um determinado tipo de aplicação, mais conservador. Eu queria saber se vocês têm um plano alternativo para esse tipo de situação, ou se vocês pretendem tornar o PCD um pouco mais flexível nesse sentido. Na verdade, a gente responder diretamente, a gente tem um perfil único, assim, cada plano a gente tenta adaptar àquelas características daquele público daquele plano. Então, só para contrastar, né, no nosso PVB, né, que é o plano mais antigo de benefício definido, é um plano muito maduro,
Então, a gente faz uma gestão mais preocupada com a liquidez, o pagamento dos benefícios esperados por nossos participantes, e aí a gente, uma outra parcela, a gente trata da questão aí dos demais investimentos, da diversificação em si. No caso do PCD ou do CP+, a gente trabalha com aquele público que a gente tem. À medida que esse público for envelhecendo, a gente, claro, vai adaptando, né, os tipos de investimentos que a gente faz com esse público. Mas, a princípio, não temos perfis de investimento, não é uma decisão que ainda temos aqui na Centros. Pode ser que venha a ter, mas isso parte muito, inclusive, do crescimento do plano, né? À medida que você vai ter mais escala, vai ficando mais viável você oferecer diferentes perfis de investimentos. É isso. Que voltou aí. Vou passar a palavra agora para o Marcelo Cota, que é conselheiro deliberativo da Centros e chefe do DEPS, para que ele possa fazer algumas considerações também. Não, é isso mesmo. Isso. Então, meu filho... Deu certo o microfone? Marcelo? Opa, acho que agora estão me ouvindo? Desculpa. Estamos ouvindo. Sim. Prazer vê-los, né? Os colegas da Centro, os colegas do Banco Central. Desculpe só ter entrado há pouco, né? Estava numa outra reunião. Queria aqui louvar esse encontro. Já era intenção do DEPS e da Centros a realizar encontros desse tipo. Tínhamos já iniciado um planejamento em fins de 21, mas esse ano, como todos sabem, foi impossível realizar antes, né, eventos desse, mas nós temos um trabalho planejado de educação previdenciária para avançarmos no próximo ano. Então, é a nossa intenção realizar outros eventos. Acho que os colegas da Centros, o Rodrigo Colares aqui, que esteve presente também, já me adiantou. Nós temos já algumas sugestões, né, para que a gente possa fazer próximos eventos, ampliando o número de participantes, trazendo também o DEPS na abertura, para esclarecer a todos, né? Então, parabéns pelo evento, vamos seguir em frente aqui e realizar outros, né? Obrigado. Obrigado, Marcelo. Vamos encerrando aqui esse momento, enfim, de bate-papo. Eu vou deixar o nosso contato aqui da Centros, que é o relacionamento@centros.org.br, então, relacionamento@centros.org.br. Se tiverem outras dúvidas, se tiverem outras questões, está aí na imagem também o nosso telefone 0800 704 0494. Então, estamos à disposição para outras dúvidas, alguma orientação em relação ao que foi conversado aqui, ou outras questões. Se houver também necessidade de voltar em alguma coisa que foi discutida aqui, e também para os colegas que não conseguiram participar, né, a despeito de fazermos outros encontros também para poder discutir, debater e poder responder, tirar outras dúvidas, nós colocaremos esse bate-papo no perfil da Centros no YouTube. Então, ele será disponibilizado lá para quem quiser ter acesso. Quero agradecer a participação de todos, aqui meus colegas da Centros, os conselheiros também que estiveram conosco, os servidores também, e ficamos à disposição para qualquer outro esclarecimento. Obrigado, boa tarde a todos.